Minha diretoria, cheguei aqui na Arábia Saudita para o Grande Prêmio de Fórmula 1, abra globoesporte.com, e a primeira notícia é sobre a própria Globo.com, na verdade, que ela está contando ali que fechou com a Libra e que vai transmitir o futebol brasileiro, pelo menos desses clubes da Libra, né, com jogos como mandante, Galo, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Santos, São Paulo, Vitória. Ficou faltando dos grandes aí, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, Fluminense e Internacional, que são os clubes grandes que estão fora. Então, assim, você acerta com metade, mas na verdade a gente sabe que, como hoje tem a lei do mandante, você tem um valor muito semelhante, né? Claro que você pode acertar ali, tem um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras nesse bololô, né? E ali você consegue fazer um movimento que você transmite jogos de todo mundo, porque você está comprando a lei do mandante. Então você vai transmitir, por exemplo, toda vez que o Bahia jogar contra um time que não é teu, você vai transmitir se o Bahia for o mandante. Então, na verdade, hoje você tem uma possibilidade interessante aí, meio controversa, mas interessante de comprar os direitos de transmissão do futebol brasileiro e tal. Eu não gosto muito, eu prefiro que seja vendido coletivamente, do campeonato todo e tal. Como eu sempre falo aqui que deveria acontecer com o FIFA, com o PES, com a porra toda e tal, deveria se vender o pacote com tudo, né, exploração de imagem e tal. Mas infelizmente no Brasil a gente está uns 75 anos atrás de tudo que funciona nesse sentido, então no futebol não vai ser muito diferente. Mas tem algumas coisas boas e outras aqui que nem tanto. A parte do nem tanto, evidentemente, que é o fato de alguns grandes clubes fundamentais para os pilares do futebol brasileiro, como Internacional, como Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama, não estarem nesse bolo, né? O Corinthians, por exemplo, nesse momento, se eu não me engano, não faz parte de nenhum dos grupos, também não está na Libra, não faz parte de nenhum dos grupos. Então você perder Corinthians, Fluminense, Internacional, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, você perdeu uma puta de um pedaço. Mas você garantiu, pelo menos a parte da liga, das 3 separações de liga que existe, você garantiu a mais forte. Rica, você é um crítico ferrenho da Globo, eu sou um crítico ferrenho do jornalismo da Globo, acho lamentável o que eles fazem hoje e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A qualidade da Rede Globo para fazer entretenimento é absolutamente acima dos outros. Nós temos uma experiência recente, de alguns anos, com as transmissões caindo nas mãos de vários canais de internet, outros players e etc. A experiência não é boa, né? Para o torcedor ela não é boa. Ela é boa para o dono do canal, ela é boa para a empresa que comprou, para o streaming que comprou, ela pode ser legal, porque você vai ter uma audiência num jogo de futebol que você talvez não tivesse nem fudendo com outra coisa, mas aquilo ali tem um recado desportivo muito ruim para o clube. E eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho que é ruim para o clube, por que eu acho que é muito importante para o futebol brasileiro que ele seja transmitido pela Globo. E acho que os clubes acertaram nessa decisão e acho que os outros clubes das outras ligas deveriam também aceitar a proposta da Globo, se ela for próxima a uma outra. Se você pagar para mim o dobro para eu transmitir no YouTube, eu vou na Globo. Por quê? Primeiro, pela qualidade da transmissão. Segundo, pelo alcance de quem não procura. Então você pega um jogo aí do Campeonato Carioca, você entra lá, o jogo está sendo transmitido só no Gold, por exemplo, ou no Cazé, sei lá eu não sei qual campeonato está em qual. Aí você vai lá e tem lá 350 mil pessoas online. Porra, pra um canal de YouTube é do caralho. Mas se você parar pra pensar que tem um jogo de um time grande que só tem 300 mil pessoas interessadas nesse jogo, é uma bosta. Nós estamos falando de uma torcida de 14, de 10, de 8 milhões, é uma merda. E esse número está sendo jogado na cara do mercado, o que obviamente, por consequência, diz para os investidores, para os patrocinadores e para o futebol de modo geral o seguinte: olha, esses números que a gente trabalha no Brasil, e é algo que eu bato aqui há 20 anos, é uma grande farsa. Ah, tem 40 milhões, tem 30 milhões, tem porra nenhuma. Você pode pegar qualquer torcida do Brasil e reduzir para 20% do total, assim, estourando. Porque é esses os números que nós estamos vendo. Uma dificuldade de passar de 100 mil sócios torcedores, uma puta de uma dificuldade para se vender as coisas. Você tem agora a experiência de um Grenal de Libertadores transmitido no Facebook com 2 milhões de pico. Então você tem ali um resultado que mostra que as pessoas não são interessadas no futebol no Brasil. As pessoas gostam do time delas em grandes jogos decisivos. Fora isso, as pessoas não são apaixonadas por futebol como a gente imagina ou como a gente vende para o mundo no Brasil. E esses números estão atrapalhando o futebol. Por quê? Porque você hoje consegue chegar numa... 5 anos atrás você chegava numa porra de um patrocinador e falava: mas eu tenho 15 milhões de torcedores. O cara tinha que engolir. É o único número que tem ali das pesquisas. Eu tenho 30 pontos de audiência na Globo. O cara fala: porra, tem que pagar. Realmente o negócio é muito bom. Hoje você chega e fala assim: mas eu tenho 15 milhões de torcedores. O cara pode chegar pra você e falar assim: mas segundo os números aqui da internet, o real número de torcedores interessados em qualquer jogo seu é de 500 mil torcedores. E aí? Então, a internet ela tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é a democratização da porra toda.
O lado ruim é que ela expõe o seu fracasso. Então, por exemplo, se eu fizer aqui amanhã, eu anunciar uma live e a minha live tiver 150, 200 pessoas, mesmo sendo no horário ruim, obviamente que isso vai ser entendido pelos patrocinadores de falar, porra, uma live pós-jogo de um canal qualquer aí dá dependendo do jogo, entre, sei lá, 1.500, 2.000 simultâneos a 10.000. Né? Quando eu tenho uma live de 20 mil, eu tô arrebentando. Quando eu tenho uma live de 1.500, 2.000, tá naquele dia normal de Flamengo e Madureira. O cara tá vendo o número. Não dá pra você pegar amanhã do Ibope e dar o consolidado, o pico. Não tem, o número tá ali. Então muita gente hoje, inclusive, que trabalha na mesma área que eu, tem um pouco de pé atrás de ir pra internet. Por quê? Não é porque o cara acha que na internet ele vai ganhar menos. É porque ele sabe que talvez a audiência dele esteja na televisão. A audiência dele esteja por causa da emissora. E que sozinho ele não tem essa audiência. E aí você toma um tapa na cara, porque esse número fica exposto. E o número pro futebol não é diferente, entendeu? Se eu fizer um trabalho aqui e os meus números caírem, todo mundo vai estar vendo que caiu. E o futebol não é diferente. Então, eu acho que a ida do futebol pra internet, do jeito que foi nos últimos anos, ela abre um mercado, mas ela mostra uma realidade que é muito ruim. Então, como a realidade é ruim, veja, não tem os canais de internet não têm nenhuma culpa disso, tá? Eles só estão expondo isso sem querer. Porque é óbvio que eles gostariam que tivesse 10 milhões de pessoas assistindo. Mas esse resultado ele é absolutamente inferior ao que o imaginário do futebol trouxe até hoje. E aí tá ficando uma resposta que com certeza para os clubes de futebol não é nada bom no sentido de você mostrar. Por exemplo, se eu sou patrocinador de um clube de futebol, uma das coisas que eu exigiria, e que até 15 anos atrás isso estava em contrato, hoje não tá mais, era assim, ó, eu vou, mas eu quero que os direitos de transmissão sejam vendidos pra Globo. Eu não aceito que seja vendido pra outra emissora. Por quê? Porque eu sabia que eu já perdia da Globo pra outra emissora, mesmo sendo televisão aberta, eu já perdia 10 pontos. Porra, 10 pontos, irmão. É coisa pra caralho. Estamos falando, sei lá, 10 milhões de pessoas. Né? Então, quando você pega esse número e joga pra internet e ele vira um número muito pequeno pro futebol e muito grande pra internet, você deu uma resposta negativa. Então eu acho que esse acerto dos clubes com a Globo ele é um passo atrás que não é um retrocesso. É uma correção de rota de uma coisa que eu acho que todo mundo foi na onda. A internet, o futuro, mas não é bem assim. Não é todo mundo que quer ver o gol 20 segundos depois, ouvindo o vizinho gritar. Não é todo mundo que quer ouvir no rádio o gol 20 segundos antes de acontecer. A qualidade das transmissões é razoavelmente discrepante. Tá? Tem alguns bons narradores, claro, bons comentaristas, bons nomes, mas num geral não tem a menor comparação com uma transmissão da Rede Globo, e é natural que seja assim, porque a Globo faz isso há 50 anos e ninguém vai chegar agora e vai fazer parecido. Então eu não acho um passo para trás, pelo contrário, eu acho que o futebol brasileiro corrige os rumos, transmitindo massivamente para mais gente na televisão aberta e na principal emissora do país. É isso. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.